Olá, minha amiga, meu amigo. Chegou a hora do nosso encontro nesta terça-feira, 3 de outubro. A Petrobras, neste 3 de outubro, está fazendo 70 anos. Criada por Getúlio Vargas em 1953. 10 meses depois, Getúlio se matou, em 24 de agosto. No dia 23, ele escreveu na carta dizendo que havia pressões contra ele pela criação da Petrobras. Hoje também é o dia do dentista, esse profissional que alivia a nossa dor de dente e que embeleza o nosso sorriso. Um abraço aos meus queridos dentistas. E registro também, foi em 1979 que morreu Humberto Teixeira, um dos parceiros de Gonzaga, Luiz Gonzaga. Ele e Luiz Gonzaga que fizeram o Asa Branca. Humberto Teixeira era advogado, foi deputado federal pelo Ceará, embora nascido no Rio de Janeiro, onde ele morreu. Fica aqui o registro. Né? Eu acho que ele, junto com Luiz Gonzaga, também é rei do Baião. Né? Porque Luiz Gonzaga e ele projetaram o baião, né? esse ritmo nordestino. E queria registrar aqui, eu esqueci ontem, né? Ontem começou a Rádio Mais, Sinal Mais Brasil, do meu amigo jornalista Júlio Ribeiro. Registro aqui. E se eu falo de Júlio, não posso deixar de falar da Júlia, minha filha, Júlia Nunes Garcia, que está com um canal aí, Júlia Nunes Garcia, canal no YouTube. Está começando para um canal que vai interessar ao pessoal dos games, dos jogos eletrônicos. Ela é uma jornalista especializada em jogos eletrônicos. Vamos então, vamos em frente. E não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Gente, está fazendo, depois de amanhã, quinta-feira, dia 5, 35 anos da nossa Constituição. Eu queria lembrar, artigo 5º, inciso 37 da Constituição, que diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Estou lembrando isso porque me passou pela cabeça, o ministro André Mendonça tirou do tal julgamento virtual. Imagina que a gente tem um julgamento virtual, que é um julgamento coletivo, genérico, e que está aplicando a manifestantes. Né? Não vi ainda uma prova que me pusesse a cara da pessoa quebrando alguma coisa e ela sendo condenada a pena de homicida, né? 17 anos, 12 anos, 14 anos. E o ministro André Mendonça separou isso, e agora parece que separou mais 2 casos de 2 religiosas de mais de 40 anos que também estão lá para ser julgadas numa nova leva de 7, que o ministro relator, ministro Moraes, está levando para o julgamento virtual. Eu falei em Constituição, não tem como não citar para vocês mais um trechinho do discurso do presidente da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, brandindo a Constituição no alto, no dia 5 de outubro de 88, lá pelas... eram 3h40, 3h50 da tarde, lá pelas 4 da tarde. Ele diz o seguinte: a moral é o cerne da pátria. A corrupção é o cupim da república. República suja pela corrupção impune tomba nas mãos de demagogos que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Dr. Ulisses Guimarães, Dr. Ulisses, palavras que devem ficar ecoando nos ouvidos de todos. É uma forma de lembrar
a nossa Constituição de 35 anos no próximo dia 5. Bom, o ministro do Supremo, Nunes Marques, suspendeu uma quebra geral de sigilos do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvanei Vasquez. E aí essa quebra de sigilo foi promovida pela CPMI. E aí eu lembro de André Mendonça, junto com Nunes Marques, e recordo aquela frase do Moleiro para o todo-poderoso Frederico, imperador da Prússia, que queria tirar o moinho dele para fazer o castelo. Sanssouci, se não me engano. Ainda há juízes em Berlim. Eu, inclusive, postei isso no Twitter. Falando de CPMI, né? Meu Deus, foi para lá um dos maiores produtores de soja do país, o seu Agino Bedin, lá de Sorriso, Mato Grosso. Eu vi nascer Sorriso. Meu Deus, como aquela gente trabalha. E graças ao trabalho deles, nós todos podemos comprar mercadorias importadas. Porque eles trazem divisas para o Brasil no balanço de pagamentos e na balança comercial, que nos permite comprar aparelhos, automóveis, equipamento, remédios importados, graças a gente como ele. Ele foi lá para CPMI humilhado como financiador de golpe. Provavelmente ele emprestou ônibus ou mandou caminhão para participar de manifestações. Manifestações que a Constituição permite. Todo mundo é livre, o direito de reunião, o direito de expressar pensamento. Pediram um golpe. Pediram um golpe e não foram atendidos. Né? Simples. Mas ele acabou chorando na sessão da CPMI, ao ser elogiado pelo seu trabalho patriótico em prol do país. É um dos desbravadores desse país. Aliás, o doutor Ulisses fala mais de uma vez, que empurrou as fronteiras do Brasil, além de Tordesilhas, quem tirou o país, quem tirou o Brasil da orla como caranguejo e conquistou esse cerrado todo. O doutor Ulisses fala dessa gente trabalhadora. Falei em gente trabalhadora, vocês lembram da ponte de ferro que caiu, a ponte de ferro de 1930, que caiu arrastada pelas águas do Rio das Antas, lá em Nova Roma, no Rio Grande do Sul, aquela enchente da história das barragens, das comportas, etc. Pois é. Eu disse na época que o povo gaúcho é diferente. Não espera pelo Estado, vale dizer, pelo governo. É diferente. Pois agora, o governador disse que ia demorar até o fim do ano que vem para reconstruir a ponte. Vocês acham que eles vão esperar? Já anunciaram. Vão reconstruir a ponte. As pessoas. Essas feitas de ferro como a ponte. E como ficaram os pilares da ponte, ficaram os pilares dessa gente também. Dessa gente de ferro. Bom, minha gente, eu queria falar sobre uma eleição, a eleição de domingo, aqui em Brasília, com base numa entrevista do desembargador Bellinati, Roberval Bellinati, que dirige a Justiça Eleitoral da capital do país, deu uma entrevista hoje no Correio Brasilense, de página inteira. Olha as informações dele. Votaram aqui no Distrito Federal 232 mil eleitores. Eu confesso que não votei porque eu não consegui encontrar, e inclusive aqui, no tal Sejus que ia me informar, mas não me informava. Eu punha o número do meu título de eleitor e não entrava no meu local de votação. Fui até 4h30 da tarde tentando.
né? De certo, havia muita demanda, mas votaram 232 mil eleitores na capital do país, o que significa 10,5% do eleitorado de Brasília, que são aí 2.205 mil eleitores. Foi um acréscimo de 51% em relação à eleição anterior de conselho tutelar. Foram 1.253 candidatos para 220 vagas. A mais votada teve 2.014 votos. Foi reeleita uma assistente social, Nath Vieira, do Conselho Tutelar do Plano Piloto de Brasília. Foi uma campanha que teve a Arquidiocese de Brasília, o Ministério Público, o Corpo de Bombeiros, associações e sindicatos dos servidores da Justiça, Defensoria Pública, né, OAB, né, e teve, o desembargador Melinati esclarece, teve sim problema com um sistema que foi oferecido, foi prestado pelo TSE. Na hora de computar os votos todos, não funcionou direito. Havia 1.169 urnas e todas emitiram o boletim foi lá para a porta da sessão, só que na hora de somar não somou. Aí teve que vir gente do TSE e substituir o sistema por um sistema novo, segundo o desembargador Bellinati. Era para ter o resultado às 6 da tarde, teve o resultado às 2 da madrugada. Fica aqui o registro. Mas eu não falei tudo ainda da CPI, meu Deus, porque hoje ficam tentando e não dá. O governo tem maioria, agora por 14 votos a 10, não conseguiram convocar o comandante da Força Nacional, que estava lá, em forma, no Ministério da Justiça, esperando para agir, e não agiu. Mas não consegue encontrar explicação. Eu fico me perguntando o que os governistas querem esconder. Aliás, no primeiro dia depois do 8 de janeiro, o Lula deu uma declaração dizendo que não precisava de CPI. Ninguém do governo queria CPI, mas na hora que formaram a CPI, aí tentaram formar maioria para torpedear a CPI, que é um recurso da oposição, só que o governo tomou conta. Então é isso, minha gente. De Brasília, Alexandre Garcia.